Hoje vamos falar sobre a biografia das três mulheres mais poderosas da história da China do século XX. Três mulheres que estiveram rodeadas de poder sem nunca estarem propriamente num lugar de destaque. Elas eram três irmãs e eram conhecidas como a irmã que adorava o poder, que adorava o dinheiro e que adorava o povo. Bem-vindos ao livro As Três Irmãs, escrito por Jung Shang. Jung Shang nasceu em 1952 na cidade chinesa Sichuan. Os seus pais eram militantes do Partido Comunista Chinês. Ela, por sua vez, aos 14 anos, aderiu ao movimento estudantil Guardas Vermelhos. Era um movimento que ia a todas as escolas e universidades espalhar os ensinamentos de Mao através do tão famoso livro, o Livro Vermelho. Depois foi camponesa, operária e estudante de inglês. Foi a primeira chinesa a doutorar-se numa universidade britânica em 1982 na área linguística. As Três Irmãs não são a primeira obra bibliográfica dela, ela já escreveu outras anteriormente, como por exemplo Sines Selvagens, que retrata a vida dela, da mãe e da avó, Mao, sobre Mao Tse-tung, e a Imperatriz Cixi, a concubina que mudou a China. É casada com John Halliday. Antes de começar a falar sobre a vida destas três mulheres, vamos falar somente um bocadinho dos pais. O pai chamava-se Charlie Sung, era um metodista cristão que muito cedo emigrou para os Estados Unidos, onde aí sofreu de preconceito devido à cor da pele e também ao facto de não saber falar muito bem inglês. Depois, quando regressou à China, casou-se com Nikki Wei Tseng. Tiveram 3 meninas e 3 meninos. Nesta época, na China, as mulheres eram vistas mais como um acessório, uma mulher deveria ser modesta, dona do lar, não deveria ter um papel tão preponderante na família e no trabalho como os homens. Elas eram vistas como segunda linha. Estas três irmãs, de que vamos falar hoje, puseram tudo em causa e dos 6 filhos foram elas que tiveram mais sucesso e não os rapazes como era suposto naquela época. Elas eram a Eiling, que era a mais velha, a do meio era Xingling e a mais nova era Meiling. A Eiling era descrita como uma pessoa reservada, fria, que não demonstrava os seus sentimentos. No livro a autora até refere que os pais não ensinaram a demonstrar os sentimentos, por isso daí também ela ter essa característica tão vincada. Ela era muito inteligente e tinha uma personalidade muito forte. Para além disto, também tinha uma crença muito grande na religião cristã. Foi uma das primeiras pessoas a estudar fora da China, o que já por si não era algo comum, mas os 6 filhos estudaram fora da China, tiveram uma educação não chinesa. O facto de ela ter ido para os Estados Unidos e ser educada lá e não ter um apoio familiar na cidade onde estudou, fez com que ela ficasse muito reservada e não tivesse muitos amigos, e quando ela precisou de ser defendida não tivesse quem a defendesse, porque lá está, não conseguiu construir
capacidades de socialização. Tudo isto era muito infeliz na escola, devido a não ter nenhum familiar lá, não ter uma estrutura de apoio. Já a Xingling era um bocadinho o oposto da irmã. Era uma menina mais feliz, era a preferida da mãe, também era muito crente, até a um dia em que assistiu a uma cena dentro de uma igreja que fez com que ela perdesse a crença que ela tinha na religião cristã. E acho que depois também foi isso que também a fez, anos mais tarde, aproximar-se também do comunismo, ou a tornar-se comunista. A Mei Ling era uma menina super bem disposta, super extrovertida e tinha um caráter muito aberto. Elas foram casadas com elementos importantes ou pelo menos relevantes da história chinesa, e a própria história de vida delas acaba por se confundir um pouco com a história política chinesa. Já irão perceber o porquê. Dos casamentos com os maridos, que elas conseguiram obter o poder e depois gerir de uma forma mais background. Pronto. A Eiling casou-se casada com o H. Kung, pronto, que chegou a ser primeiro-ministro e ministro das Finanças. Devido ao alto nível de inteligência dela, corria o rumor de que era ela que fazia tudo o que queria dele a nível político. A Xingling casou-se, não no sentido tradicional da palavra, com o Sun Yat-sen, que é considerado o pai da China. Contudo, foi sem a aprovação dos pais, visto que ele já tinha sido casado anteriormente e devido a uma grande diferença de idades entre Xingling e Sun Yat-sen, eles não concordavam com o casamento, o que acabou por provocar alguns conflitos familiares. A Mei Ling acabou por se casar com Chiang Kai-shek, que acabou por ser um adversário de Sun Yat-sen e mais tarde Mao Tse-tung. Pronto, vamos falar agora só um bocadinho mais da vida destas três mulheres. Então, a Eiling, devido ao facto de adorar a religião cristã, o desejo dela era levar o cristianismo para a China, contudo não foi bem sucedida nesse aspecto. Chegou a ser secretária de Sun Yat-sen, até chegou a ter assim um pequeno fraquinho por ele, contudo ela reparou de como ele era mulherengo e era algo que ela não gostava e acabou por se distanciar. Foi altamente influenciadora de um dos presidentes autoproclamados da China, Chiang Kai-shek, e ela fazia parte do grupo restrito de confiança deste presidente. A Qingling, devido à relação que ela tinha com o Sun Yat-sen e devido a muitos conflitos internos que aconteceu na China, devido a guerras de poder e o que originou algumas guerras civis, ela num dos atentados, ela ao tentar fugir teve um acidente, o que a fez ficar infértil. Após esse acontecimento, exigiu, como não poderia ter filhos, exigiu ao marido ser reconhecida como sua parceira política. Ela auto-exilou-se quando Chiang Kai-shek era o presidente da China, não se estavam de todo bem. Mesmo quando tinham que se cruzar, aquilo era somente
fachada. Eles estavam em lados opostos da barricada. Esta mulher conheceu, a Qingling conheceu Trotsky e conheceu Stalin e aprendeu muito cedo de como ela teria de ter cuidado com estes homens. Ela era uma mestre política e acabou por ficar com um cargo no governo de Mao. Pronto. A Mei Ling, ela tinha um coração muito grande, tanto que quando ocorriam estas guerras internas, ela ia para a frente da batalha para ajudar os feridos, para ajudar naquilo que podia. Ela adorava crianças, também não teve filhos e isso só fazia com que ela adorasse os filhos da primeira irmã, da irmã mais velha, da Eiling. Ela fez com que as ações do seu marido, Chiang Kai-shek, muitas vezes não eram vistas com bons olhos, que fossem mais humanizadas, e isso deve-se tudo graças a ela. Isto são as informações mais importantes das personagens femininas. Contudo, as personagens masculinas, como por exemplo Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung, também aparecem, também têm a sua relevância. Contudo, eu não vou estar a falar mais sobre o livro, porque também quero que vocês o leiam. Eu quando li este livro, eu cheguei a um ponto que eu pensei, isto não é um livro de não ficção, isto é um roteiro de um filme de máfia italiana ou de algo do género, devido a tanta reviravolta que existia na vida destas três mulheres. Jung Chang fez um trabalho incrível de pesquisa. Para além das referências bibliográficas, ela também conseguiu ter acesso a muitas fotografias, o que é bom porque assim também associamos o nome ao rosto da pessoa. E este livro é simplesmente único, é espetacular. Eu li este livro de uma assentada, eu não conseguia parar de ler. Li-o em e-book, o que dificultou um bocadinho por causa de ir ver as referências bibliográficas ou as fotografias, não é tão prático quanto ler em formato físico. Contudo, é um livro que vale extremamente a pena. Se gostam de ler livros bibliográficos, aconselho-vos vivamente a lerem o livro sobre estas três mulheres que tiveram vidas difíceis, mas também que conseguiram algo que muitas não conseguiram, que foi que nesta época era ter acesso a poder. Se eram perfeitas? Não, não eram. Se tinham defeitos? Muitos. Se tinham qualidades? Imensas. Eram seres humanos. E se vocês querem saber mais, vocês só têm de ler. A história da vida delas acaba por se fundir com a história recente da China. Então, se vocês quiserem conhecer um bocadinho mais sobre a história chinesa, este também é um belo ponto de partida para isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. O próximo livro do projeto 12 meses, 12 livros será A Filha de Stalin, de Rosemary Sullivan. Espero por vocês no próximo vídeo. Boas leituras e obrigada! Tchau!